Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Andrade. Estou aqui no canal da Vol hoje para a gente conversar sobre hérnia de disco. O que causa hérnia de disco, né? O que faz essa hérnia aparecer na gente? Vamos descobrir? Então, gente, a hérnia de disco, vamos começar lá pela anatomia, né? Tentar entender um pouquinho como funciona. Todo mundo sabe que nós temos vértebras e entre vértebras nós temos discos. Então, as vértebras são os ossinhos, quando a gente passa a mão na nossa coluna, né? As bolinhas ósseas que a gente encontra. Então, aquilo lá são as vértebras. Entre elas, pensa que é um empilhado de osso. Se só tivesse esse empilhado de osso, não ia ser muito flexível, né? Então, Deus foi muito perfeito em colocar discos entre as nossas vértebras para que ela ficasse mais flexível, para que as cargas fossem absorvidas de uma melhor forma e distribuídas de uma melhor forma, para evitar atrito mesmo. Então, o objetivo do disco é ajudar no amortecimento e evitar esses atritos. E aí, o que causa, então, uma hérnia de disco? O que é uma hérnia? Uma herniação é quando esse disco ele se abaula. É como se ele aumentasse de espaço, como se ele fosse achatado, tivesse uma pressão de achatamento e ele expandisse, principalmente para a região posterior, que é quando atinge a medula e as pessoas acabam sentindo aquele formigamento ao longo da perna, certo? Mas isso também ocorre na cervical, tá? Então, nós podemos ter herniações principalmente em cervical e em lombar, justamente porque as hérnias têm uma tendência grande de aparecer em curvaturas de lordose. Então, nós temos a lordose cervical e a lordose lombar, tá? Então, nossa coluna, quando a gente olha de lado, ela tem essas curvaturas, precisa ter até para colaborar com esse amortecimento. Mas, às vezes, ao longo do nosso uso, nosso envelhecimento, a gente acaba adquirindo posturas que não são legais e também acaba desenvolvendo essas herniações. Então, vamos às causas, né? A primeira e grande causa, então, é o envelhecimento. E aí você me fala, Dani, então todo mundo vai ter hérnia de disco? Existe uma boa chance de ter, tá? Então, a hérnia de disco é um sinal de envelhecimento, certo? É um sinal de que nós estamos envelhecendo. Então, esse disco, ele é formado, grande parte dele é um disco gelatinoso, é formado por água. Então, conforme nós vamos envelhecendo, esse disco perde água, os ossos ficam mais em contato um com o outro, facilitando que essa herniação aconteça. Então, sim, existe o envelhecimento, é um dos principais fatores para a hérnia de disco. E aqui é legal a gente quebrar um tabu também, porque muitas vezes a gente se preocupa e acha que é a pior doença do mundo ter hérnia de disco, tá? É doença de velha, acabou minha vida, não vou poder fazer mais nada com a coluna. E como eu disse, ela é um sinal do envelhecimento. Todos nós temos uma grande tendência a ter conforme nós formos envelhecendo. Por isso que a segunda causa também é a segunda estratégia para a gente evitar hérnia de disco, porque é a falta de atividade física. A falta de atividade física pode sim causar hérnia de disco. E o oposto também é verdadeiro. Então, a atividade física, o exercício físico, na verdade, ele pode muito bem ajudar a gente a evitar a hérnia de disco, tá? Então, se você é uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, uma pessoa que não faz pelo menos um exercício aeróbico, de caminhada, não faz um fortalecimento da sua coluna, você tem uma grande chance a ter hérnia de disco, tá? Um outro fator também super importante são os tabagistas. Como eu disse, a coluna é formada por água, o disco, né, ele é formado por água. Então, a gente já sabe hoje que o tabagismo, ele suga a água do nosso corpo. A gente pode ver pela pele das pessoas, pelo dente das pessoas, né, pelo pulmão. Assim também exatamente na hérnia, tá? No disco, ele também fica desidratado, que facilita que essa pessoa tenha dor lombar. Muitos fumantes têm dor lombar, dor cervical por conta disso. Por desenvolver hérnia de disco, por ter desidratado mesmo, o osso mais uma vez entra em contato um com o outro e desenvolve retificações torácicas e isso acaba assim desenvolvendo essas herniações, tá? Outro fator que pode causar são as posturas prolongadas, tá? Aqui eu não gosto de falar de más posturas, porque igual eu tô aqui, se vocês pudessem me ver, estou apoiando meu braço no meu joelho, tô aqui um pouco curvada. Essa não é uma má postura.
Mas se eu ficar muito tempo nessa postura, eu posso sim prejudicar a minha coluna. Hoje em dia nós temos hábitos muito sedentários e trabalhos muito sedentários. Esses trabalhos de escritório, principalmente, fazem com que as pessoas desenvolvam suas atividades praticamente sentadas. E aí o que elas fazem? Elas levam a garrafinha dela só para ficar sentada lá, nem para beber água a gente vai, né? Então, a gente fica muito tempo na mesma posição. E ficar muito tempo na mesma posição pode desenvolver também contraturas musculares, retificações, e isso pode sim levar também, facilitar nessas posturas que a gente mantém por muito tempo, facilitar que nós tenhamos herniações discais. Um fator importante também para a hérnia de disco é que nós podemos desenvolver uma herniação mediante um peso excessivo da nossa coluna. Então, existem atividades, né, trabalhos, empresas que precisam que você carregue um peso, carregue algo que seja maior que o teu peso. Muitas vezes nem maior que o teu peso, mas mais pesado do que a tua coluna é capaz de aguentar. E é aí que entra o ponto. Não é que você tenha que parar de fazer essas coisas, tá? Afinal, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pegar as coisas, né? Porém, nós precisamos trabalhar a nossa capacidade, as nossas capacidades, forças musculares, mobilidades, treinar o próprio gesto do trabalho, sentar, levantar, agachar. Esses movimentos, eles podem sim desenvolver se você estiver despreparado, mas se o seu trabalho exige que você agache carregando peso, que você levante peso, que você arraste peso, é super interessante e válido que também a sua atividade física, o seu exercício físico treine isso em você para que a sua coluna esteja preparada. Então, afinal, a ideia aqui não é parar de fazer a atividade que precisa ser feita, mas sim trabalhar o condicionamento do seu corpo para que você aguente isso. Legal, né? Então, na verdade, hoje em dia a gente não para de fazer as coisas, né? Talvez ali naquele momento crucial de dor, aquela dor mais intensa. Mas a gente sempre incentiva os nossos pacientes a continuar fazendo, continuar se movimentando, porque o movimento cura, né, gente? Então, a gente tem que estar preparado, na verdade, para aguentar a atividade que muitas vezes pode vir a desenvolver hernia de disco. E aí? Me conta aqui nos comentários se vocês têm alguma dessas causas na vida de vocês que pode levar vocês até a hernia de disco. E já manda esse vídeo para alguém também, viu? Isso pode ser importante para outra pessoa saber que essa causa ela pode evitar. Beleza? Até a próxima, gente!